Bem, pessoal, nesta gravação de número 3, neste vídeo número 3, eu passo a destacar o segurança criminoso Luiz Moraes Duarte. Esse criminoso passou a me ameaçar, me seguir e me agredir a partir do dia 2 de março de 2011, chegando às vias de fato no dia 2 de agosto de 2011. Durante esses meses, sempre que eu tinha que ir à secretaria para reivindicar meus direitos, ou seja, boleto para que eu pudesse pagar em dia, atualização da minha grade de matérias, esse segurança, do nada, sabendo que eu estava ali, aparecia, do nada, naquela posição de intimidação, com os braços cruzados. Depois de eu tentar ou resolver o que eu tinha que resolver, passando pelo corredor, ele sempre de forma irônica dizia que eu era folgado, que eu somente era machão com as mulheres e que um dia o meu dia chegaria. Nunca dei atenção a ele. O máximo que eu dizia era o seguinte: apenas reivindico meus direitos, nada mais que isso. Até que no dia 2 de agosto de 2011, as ameaças desse segurança nojento chegaram às vias de fato. Após deixar a faculdade, ele me seguiu até a saída, ali na rua Álvares Penteado, e passou a me seguir, e passou a me xingar, dizendo que eu era um cuzão, que eu era um viado, que eu era um arrombado e que eu era um corno. Eu não dei atenção a ele, simplesmente disse o seguinte, que não perderia meu tempo com um analfabeto como ele. E realmente não perco meu tempo com pessoas desse nível. Bom, após deixar a faculdade, eu segui em direção à Rua da Quitanda, porque eu tinha que pagar uma conta de luz. Ali existe uma lotérica. Eu entrei na lotérica, paguei a conta de luz e, ao sair, sem perceber, esse segurança estava ali à minha espera e me atingiu pelas costas, tentando me dar uma rasteira. Eu virei e, vendo que era ele e o seu comparsa, o outro segurança da faculdade de nome Antônio, eu disse o seguinte: você de novo, cara? Essa sua atitude de perseguir pessoas, de agredir pessoas, é típica de uma sub-raça. Para mim, você não passa de uma sub-raça. Gilberto Gil, na letra da música A Raça Humana, ele diz o seguinte, que a raça humana é composta de beleza e podridão. Uma atriz da Rede Globo, a Ana Lúcia Torres, disse que ela divide o ser humano entre os de caráter e sem caráter. Eu, por minha vez, eu divido a raça humana entre raça e sub-raça. Todo aquele que age contra seu semelhante não passa de uma sub-raça, e foi isso que eu disse a ele. Só que esse infeliz é pardo, e eu nem percebi a sua cor de pele. Se eu ficar exposto ao sol 15 minutos, meia hora, eu fico da cor dele. Eu nem percebi. Quando eu disse que ele não passa de uma sub-raça, não foi me referindo à sua cor de pele, mas à sua falta de caráter, à sua ação criminosa. Bem, como eu percebi que não daria em nada aquela discussão, com a chegada de um casal de negros, eu fui até um posto policial que ficava ali perto, onde hoje é a prefeitura, a sede da prefeitura, na época Banespa ou Banespinha. Ali eu recorri a policiais, o soldado Verri. Em seguida, esse segurança chega com esse casal de negros, o Wagner e a Fabiana. E eu percebi o seguinte, que algo estranho passou a acontecer, que eu, de vítima, fui transformado em réu. Aí eu passei a investigar,
e vinha a saber que esse segurança inescrupuloso, esse marginal, esse delinquente, era um PM reformado, sargento. A partir daí, o que eu fiz? Eu fui até a Corregedoria da Polícia Militar fazer uma denúncia de corporativismo. Então, vejam bem, no dia dos fatos, nós fomos até a Polícia Civil para que a denúncia fosse feita. Na época foram realizados termos circunstanciais. Nesse dia, no dia 2 de agosto de 2011, esse delinquente disse o seguinte, no termo circunstanciado, que ele havia saído da faculdade para fazer conferência de notebooks. Mentira, não é segurança quem faz conferência da chegada de notebooks. Ele simplesmente deixou a faculdade para me seguir e para me agredir, somente isso. Disse que durante o trajeto eu o encontrei e passei a agredi-lo, a xingá-lo. Mentira, ele me seguiu, ele me agrediu, ele passou a me xingar. Isso tudo está comprovado, eu tenho provas. Que eu o chamei de seu bosta, seu merda. Eu sou um cara estudado, eu não uso esses termos. E que eu o teria chamado de sub-raça. É verdade, chamei e volto a chamá-lo. Não por sua cor de pele, jamais eu faria isso. Mas pela sua falta de caráter, pela sua atitude criminosa. Para mim, ele não passa de um criminoso. Eu costumo usar muito o termo escória, e eu sempre achei que o termo escória era recente. Mas, ao ler a Bíblia, apesar de ser ateu, eu vi que na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, ele diz o seguinte, que os cristãos se tornaram a escória do mundo, né? Ou seja, esse termo escória já consta no Novo Testamento. Eu não sabia, eu imaginava que é um termo recente, mas independente de ser recente ou antigo, escória significa tudo que não presta, tudo que não serve para nada, tudo que deveria ser excluído, no caso, ele e grande parte da raça humana. Ele também disse o seguinte, que eu teria dito que ele iria se ferrar. Jamais uso esses termos. Ah, seu bosta, seu merda, você vai se ferrar. Jamais. Eu falei que ele era um delinquente, um marginal, um asqueroso, um mau caráter. Eu uso termos clássicos, que jamais usaria esses termos chulos, de merda, bosta, vai se ferrar. Jamais faria isso. Por eu ter feito uma denúncia junto à Corregedoria da Polícia Militar, ele foi chamado a prestar depoimento. E lá ele disse o seguinte, que eu havia invadido a secretaria da faculdade, o que é mentira. Quando eu fui à secretaria da faculdade no dia 2 de agosto de 2011, o professor Vladimir, coordenador do curso de letras, que eu era aluno, ele pediu para que a Sueli me atendesse e tentasse resolver minhas pendências. Então, eu já fui ao prédio da faculdade, onde ficava a Sueli, pré-agendado. Eu não invadi nada, mas ele alegou que eu teria invadido. E que eu teria dito que a faculdade era um lixo, que era uma merda. Imagina, eu não disse não. Eu simplesmente falei que funcionários da faculdade eram pessoas despreparadas, eram pessoas desrespeitosas. Foi isso que eu falei. Eu não falei que funcionários eram merda, que eram lixo. Eu não uso esses termos, jamais usaria esses termos. Mas esse delinquente falou isso daí. E também chegou a dizer que durante o nosso trajeto até a delegacia, para os depoimentos que deram origem aos termos circunstanciados, eu teria dito que ele iria se ferrar. Jamais falei isso, nem para a cara dele eu olhei. Para mim, ele não passa de um tipo desprezível. Esse tipo de gente, entre aspas,
eu quero distância. Depois disso, no ano de 2013, houve a audiência lá na Barra Funda, no Fórum Criminal. Eu estava sozinho, eu não tinha advogado. O defensor público que me acompanhou, eu o conheci meia hora antes da audiência, enquanto que ele tinha um negro criminoso para mentir em favor dele e duas secretárias pilantras da faculdade para defendê-lo, para prestar um depoimento criminoso em favor dele. E também dois advogados, enquanto eu praticamente estava sozinho. Mesmo sozinho, a juíza, na época, Márcia Helena Bosch, permitiu que eu falasse por 1h30, expondo tudo o que realmente aconteceu. E eu fui inocentado. Para o advogado, os advogados de porta de cadeia deles, isso foi uma imoralização. Tanto é que, enquanto eu prestava depoimento, o advogado dele tentou por várias vezes impedir que eu falasse. A juíza, e ele chegou a dizer o seguinte, que a juíza estava me favorecendo. Em 2 momentos, a juíza disse o seguinte: doutor, se o senhor continuar intervindo, eu serei obrigada a pedir para que o senhor se retire. Aí ele parou de intervir. E mesmo assim eu fui inocentado. Mas só que esse advogado de bandido, porque a função dele é essa, né? Advogado de bandido, a função dele é advogar em favor de bandido. Ele recorreu. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, em segunda audiência, acabou dando ganho de causa para ele. Embora o meu crime, entre aspas, já estivesse prescrito, mesmo assim, os desembargadores ainda aceitaram a denúncia do Ministério Público. Quando eu precisei do Ministério Público para atuar contra a Uniesp, contra o falso FIES da Uniesp, eu não tive apoio. Eu tive apoio do Suplicy. Mas quando bandidos recorreram ao Ministério Público de São Paulo por 2 vezes, eles tiveram apoio do Ministério Público de São Paulo. Então, como confiar numa justiça dessa, né? Bom, isso foi o que aconteceu. E eu costumo dizer o seguinte: tudo que eu falo, eu provo. Aqui está o depoimento no termo circunstanciado, o depoimento junto à corregedoria e também o depoimento junto ao Fórum Criminal, na época em 2013, que eu só vim a tomar conhecimento em 2016, quando saiu o resultado da decisão da segunda instância. De 2013 a 2016, eu não tive acesso aos autos, eu não tinha como ter acesso aos autos, porque eu havia conhecido o meu defensor público, né? Meia hora antes da audiência, ou seja, só simplesmente para me acompanhar. Quem realmente fez toda a defesa foi eu, né? Foi eu. E mesmo assim, eu acabei ganhando. Mas esses pilantras, o advogado dele, que é a função dele, eu não critico o advogado. Advogado de bandido é pago para defender bandido, pronto, acabou, né? O problema é dele. Cabe a ele ter consciência de defender honestos ou bandidos. Se ele prefere defender bandidos, o problema é dele. Quem deve cobrá-lo é a sua consciência. Então, eu provei aqui que esse delinquente, ele prestou 3 depoimentos contraditórios. Em cada um ele fala uma coisa, né? Aqui, por exemplo, no Fórum Criminal, ele chegou a falar que eu teria o chamado de pretinho de merda. Jamais eu chamei de pretinho de merda. Eu o chamei de sub-raça. E chamo novamente, porque para mim ele faz parte de uma sub-raça. Todo aquele que age de forma criminosa para incriminar inocentes, prejudicar inocentes, ele está agindo contra a sua raça. Então ele não passa de uma sub-raça.
No próximo vídeo, o vídeo de número 4, eu vou falar como esse negro, marginal, criminoso, inescrupuloso, entra nessa história. Então, por enquanto, eu falei desse segurança, esse criminoso, asqueroso. E no próximo vídeo eu vou falar desse negro, que ambos fizeram uso da cor, tanto o pardo como o negro, para tentar me incriminar, dizendo que eu agi de forma racista, preconceituosa. Inclusive, esse delinquente do Luiz, ele disse o seguinte, que no momento em que nós discutíamos, eu teria esfregado o meu dedo em minha pele para diferenciar nossas cores. Jamais faria isso. A diferença entre mim e esse delinquente está em minha intelectualidade e na minha moral. Ele jamais chegará ao meu nível, tanto intelectualmente como moralmente. Quando eu o chamei de sub-raça e volto a chamá-lo novamente quantas vezes forem necessárias, é devido à sua falta de caráter. Então aguardem, por favor, o vídeo de número 4, que eu vou falar desse negro, esse criminoso que agiu de forma irresponsável para me incriminar. Obrigado.